Você sabe como que soma frações? Bom, em geral, a gente tem a seguinte regra, né? Quando o denominador é igual, então eu tenho, por exemplo, 2/5 mais 1/5. Denominadores iguais, a gente simplesmente copia o denominador aqui e faz a soma dos numeradores. E aqui no meu caso, 3/5. Simples assim. Agora, e se os denominadores forem diferentes? Aí tem aquela história de calcular o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas por que tudo isso ocorre? Por que é necessário a gente fazer isso? Veja só, se eu tiver um outro exemplo aqui, se eu tivesse, por exemplo, o 2/5 somados com 1/3. Aqui nesse caso eu não posso somar, né? 2 mais 1 e 5 mais 3. Então o que a gente faz? A gente usa a ideia de frações equivalentes. Ou seja, esse 2/5, ele pode ser escrito como outras, né? Pode ser escrito como diversas outras frações que equivalem ao 2/5. Como é que eu sei disso? Eu vou multiplicar numerador, denominador pelo mesmo número. Vou multiplicar por 2. Isso daqui dá 4 e 10. Então, é uma fração equivalente. Aí eu posso também multiplicar por 3. Isso dá 6, isso dá 15. Posso multiplicar por 4. Isso dá 8 e aqui dá 20. E assim a gente segue, sai multiplicando aí por qualquer número. 1/3. 1/3 eu vou fazer igual. Multiplico por 2. Isso dá 2/6. Igual. Vou multiplicar por 3. Isso daqui dá 3 sobre 9. Vou multiplicar por 4. Isso dá 4 sobre 12. Vou multiplicar por 5. Isso dá 5 sobre 15. E aí eu sigo. Então veja só. Eu consegui atingir aqui então as frações equivalentes tanto do 2/5 quanto do 1/3. E o que a gente repara? Que uma das frações equivalentes aqui do 2/5 equivale a 6 sobre 15. E uma das equivalentes aqui do 1/3 equivale a 5 sobre 15. Duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Daí a gente troca, né? Esse 2/5, então, a gente escreve uma equivalente aqui para ela, como 6 sobre 15. E aí mais o 1/3, a gente coloca o 5 sobre 15. E aí o que a gente atingiu? Duas frações, mesmo denominador, segue a regra lá de cima, copia o denominador e soma os numeradores aqui, 6 mais 5. E aí aqui no caso, 11 sobre 15. Agora, o que é esse 15? Se você reparar, é o tal do MMC entre 5 e 13. Repare que aqui, nas equivalentes, eu poderia fazer vários múltiplos aqui, né? Com certeza eu iria chegar em algum múltiplo que tivesse o 30 no denominador. É só multiplicar aqui por 2, por exemplo, 12 sobre 30, né? Poderia chegar aqui no 10 sobre 30 também. Ou seja, uma outra equivalência, né, das frações que também poderia ser usada aqui na nossa soma. Só que por que a gente usou essa? Veja só, eu tenho vários múltiplos, só que este aqui, ele é um múltiplo que eu não tenho outro antes dele igual ao múltiplo do 1/3. Então, se eu não tenho ninguém antes, ele é o menor possível, ou seja, ele é o mínimo. E ele é o mínimo múltiplo entre os dois, mínimo múltiplo comum. Daí é o que a gente fala, MMC, né? Por isso a gente tem que tirar aqui o tal do MMC entre os dois denominadores, para a gente descobrir qual fração equivalente é a menor possível múltipla entre os dois, e aí a gente faz essa operação. Quando eu divido 15 aqui por 5, eu tenho 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5, que é a soma que a gente já usualmente conhece aí, né? Pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas é daqui que saiu toda essa história aí. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!